Estamos aqui para a primeira entrevista da série Trajetórias da Engenharia Biomédica na UTFPR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Meu nome é Gilson Sato, eu sou professor do Departamento de Eletrônica e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica. Nosso primeiro convidado é o professor Paulo José Abate, um dos pioneiros da Engenharia Biomédica aqui na universidade. Ele é professor do Departamento de Eletrônica também e professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial. Foi também docente do Programa de Engenharia Biomédica. Então, obrigado por participar dessa entrevista, para a gente poder falar da engenharia biomédica aqui na UTFPR. Queria Beleza. saber como foi a sua formação, como é que você entrou aqui na UTFPR, como é que foi isso aí? Bom, minha história aqui é bastante longa, né? Eu fui da última turma de ginásio industrial, né? Seria quinta, sexta, sétima e oitava séries do ensino fundamental. Então, era uma outra época, então aqui era uma escola técnica, realmente, para formar pessoas para o mercado de trabalho. E eu acabei fazendo, então, o ginásio aqui, né, que seria o que eu expliquei. E daí, na sequência, acabei entrando no curso técnico de eletrônica. Aí, quando o curso técnico de eletrônica, ele já tinha um formato de 4 anos, sendo que no terceiro ano você tinha o ensino médio, né, que é chamado hoje, e daí você podia fazer o vestibular. Aí acabei fazendo o vestibular. Na época eu fiz o vestibular na Universidade Federal do Paraná, que no então Cefet tinha o curso de engenharia, era engenharia de operação, né? Era um curso equivalente a um curso de tecnologia, assim. E a opção, na época, eu optei por fazer o vestibular para engenharia, né? No caso, na Universidade Federal, acabei passando, engenharia elétrica. E quando terminei mas terminei o curso técnico, fiz o quarto ano à noite. Aí, quando terminei o curso técnico, na época surgiu a oportunidade de dar aula aqui na própria instituição. Eu fiz o concurso e acabei passando. E era bastante jovem, mas eram outros tempos, né? Não há comparação com o que hoje significa isso. E aí comecei a dar aula no curso técnico, ao mesmo tempo que eu fazia o curso de engenharia na Universidade Federal. Quando estava para terminar o curso, aqui no então Cefet já tinha sido transformado de Escola Técnica Federal para Centro Federal de Educação Tecnológica. Eles tinham bolsa de pós-graduação para formação de professores, né? Então seria uma bolsa de pós-graduação em outras universidades, aqui não tinha. E aí também eu fui um dos primeiros a sair. E acabei optando, então, pela carreira acadêmica e acabei indo para a Unicamp, né? Foi a escolha da época lá, seguindo outros colegas. E a ideia era fazer um curso de pós-graduação, no caso, fazer um mestrado em engenharia, qualquer área estaria ótimo para mim. Mas aquelas coisas assim, a gente acabou visitando a Unicamp, né, um pouquinho antes, e daí acabamos visitando o grupo lá de engenharia biomédica, que era pequeno. Aquilo chamou a atenção pelo fato de você estar desenvolvendo equipamentos de uso médico, ajudando as pessoas, sempre aquela história assim, que é mais ou menos comum a todos que seguem nessa linha. E então acabei fazendo um mestrado em engenharia biomédica. Depois retornei para cá, cumpri meus 2 anos, que
Fiquei 2 anos afastado, você tem que ficar 2 anos dando aula. E depois surgiu uma oportunidade de ir para o Japão. Eu me inscrevi, acabei ganhando uma bolsa do governo japonês. E aí fui fazer meu doutorado no Japão. Então, aí fiquei 4 anos e meio lá para depois retornar. Bem naquela época ali, a universidade estava numa transição e teve uma tentativa durante o período que eu estive afastado de fazer uma pós-graduação aqui dentro. Mas aí estava realmente uma transição, assim, não sei se poderia ser que eles acabassem desistindo ou acabasse vingando o curso de pós-graduação, se reforçando com as pessoas que estavam voltando, né? Eu estava voltando com doutorado, tinha outros colegas também voltando, e acabam sendo contratados outros professores, e o grupo reforçou e acabamos, então, consolidando o que hoje é chamado aí de Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, né? Que É é o o CPGI. CPGI. Então, essa basicamente é a minha história aqui como formação, né? Então, meu curso, do meu ginásio industrial, passando para o curso técnico, engenharia, e depois mestrado e doutorado. A decisão para voltar, enquanto fazendo engenharia, voltar a dar aula, como é que foi essa decisão? Eu, na realidade, assim, né? Eu entrei aqui fazendo engenharia, e dando aula, era um tipo de emprego possível para mim, né? Porque o curso de engenharia ele toma muito tempo e tem um horário muito complicado, assim, muito espalhado, né? E então o departamento aqui permitia que você encaixasse as horas para dar aula e atender alunos nos períodos em que eu não tinha aula na Universidade Federal na minha graduação. Aí, quando você vai dando aula, acabei gostando dessa atividade. E quando chegou no final, pensei comigo assim, eu quero seguir na carreira acadêmica, né? Então, se eu vou seguir na carreira acadêmica, na época, só lembrando, eu era professor chamado aí EBTT, né? Então, não tinha esse nome, eram outros nomes lá. Uhum. Mas eu era um professor contratado para dar aula no curso técnico, isto era um professor de ensino médio. Tanto é que eu fiz uma graduação aqui, de formação de professores. Eu tenho uma segunda graduação, Uhum. que foi aberta aqui na época, É uma licenciatura. uma licenciatura, né? Uma licenciatura para disciplinas específicas, né? Então, no caso, eletrônica. Mas a ideia, daí, quando você está dando aula, se você vai seguir, a ideia foi seguir para a área acadêmica mesmo, né? Então, como tinha essa oportunidade aqui, só para situar, né, eram realmente outros tempos. No então Cefet, né, ele já tinha se transformado, né, de Escola Técnica em Cefet, existiam 4 bolsas, até onde eu lembro, tinham 4 bolsas para pós-graduação, para docentes da instituição fazerem pós-graduação em outras instituições. Tinham 4. E não tinha candidato. Hoje nós temos muito mais bolsas e falta, né, bolsas, na realidade, Sim. porque tem muitos candidatos. Então, vejam, realmente eram outros tempos. Então, sobrava a bolsa. Então, não foi assim concorrido. Simplesmente o fato de ter solicitado, o pessoal falou, olha que bacana, então tem a bolsa aí, tal. Que bom. Então vamos usar a bolsa. É. E quem foram? Você mencionou que você e um grupo de outros professores
Quem mais estava envolvido nessa época, Nessa época nesse aqui, movimento aí? nesse movimento, eu lembro que era o professor Luciano Baracho, tinha o professor João Urbano Cruz, não tenho certeza, mas eu acho que eles foram os primeiros a sair com a ideia de fazer o mestrado fora aqui. Então, eles foram os pioneiros e foram para a Unicamp. Eu não sei qual foi o critério que eles usaram para ir para a Unicamp, mas eles foram para lá. E no ano seguinte foi o professor Álvaro Stelli, e depois fui eu e o professor Pedro Miguel Guevara, que somos na sequência. Então, o professor Luciano e o professor João Cruz voltaram e nós fomos. E daí, lá, o professor Álvaro estava do primeiro para o segundo ano. Então, a gente ficou um ano junto lá na Unicamp. Todos foram para a Unicamp. Aquela história, assim, Maria vai para as outras, né? Então, mas é uma excelente instituição, então, para nós, tanto faz, né? Se fosse para a USP ou para a Unicamp ou para outra, qualquer, assim, com aquele nível, né? Como que foi tua experiência lá na Unicamp lá? Assim, até a escolha do curso você falou um pouquinho, mas Na realidade, a nossa graduação aqui na Universidade Federal, ela tinha uma característica muito voltada para o mercado de trabalho, né? Então, as partes de disciplinas técnicas, elas eram essencialmente ministradas por engenheiros da Copel, engenheiros da Telepar, tinha um engenheiro da Sanepar. Então, pessoas que estavam no mercado de trabalho e que se dedicavam a ser professores, né, tempo parcial na universidade, na parte técnica. Na parte mais básica, nós tínhamos professores com doutorado, né, a parte de matemática, física, etc. Mas o contato era menor, né? Então, quando você entra na parte técnica, nós tínhamos professores realmente focados no mercado de trabalho. Então, é um tipo de curso, né? E quando eu fui para a Unicamp, o perfil era completamente diferente, porque são pessoas que estavam focadas na área acadêmica, né? Então, se via lá, para mim, o professor doutor, né, e tal, a pessoa tem doutorado e tal. Então, todos, né, ali com uma formação muito boa, a Unicamp é uma excelente instituição. E aí você enxerga uma coisa, é um mundo bem diferente do que eu tive na graduação. Mas eu, pessoalmente, gostei daquilo, né? Então, eu me identifiquei com aquilo ali e achei que realmente estava indo no caminho que eu queria, que era, eu gosto de estudar e aquilo é um prato cheio, né? Então, para você continuar os estudos, né? E a biomédica em si, ela foi assim, meio que ao acaso, mas a gente foi visitar os diversos grupos, né? Eu tinha uma ideia antes, para mim, como gosto muito da área dos modelos matemáticos, eu achava controle uma área muito interessante para mim, né? Então, eu estava inicialmente focado em ir para a área de controle. Mas quando eu fui para fazer essa visita na Unicamp, eu acabei encontrando o grupo lá de biomédica e acabei gostando da ideia e abracei a biomédica e ali começou a minha história com a engenharia biomédica, né? Tanto que eu e o professor Pedro Guevara, que a gente foi junto para lá, nós dois decidimos que a biomédica seria uma área interessante e acabamos fazendo essa área. e eu entendo que para vocês isso aí não foi fácil, porque o Cefet não tinha essa mentalidade de mandar pessoas se qualificarem fora, né? Como que foi esse processo? Foi muito difícil? Não, não foi um processo difícil, ele foi um processo, assim, ele era considerado um ponto fora da curva, o pessoal não estava acostumado com esse tipo de coisa, né? Então, realmente, as pessoas não tinham, naquela época, nós estamos falando aqui,
final dos anos 70, início dos anos 80. Então, pelo menos aqui no estado do Paraná, na área de engenharias, assim, técnica em geral e particularmente em engenharia, os cursos acadêmicos no estrito senso, então mestrado, doutorado, não existiam. Então, era zero. Então, tinha mestrado aqui, mestrado, doutorado, que eu lembro, tinha engenharia florestal, que tem uma história à parte aqui dentro da Universidade Federal do Paraná. Mas a exceção da engenharia florestal é a parte de engenharia civil e depois mecânica, elétrica. Elétrica com certeza, as outras eu tenho quase certeza de que não havia nenhum grupo consolidado fazendo estrito senso nessas áreas. Certo. Muito menos no Cefet, né? Uhum. Então, o Cefet era zero, realmente, nessa área aqui. Quando nós voltamos, né, então, a gente era eu e o professor Guevara, que nós somos os primeiros que nós voltamos com o mestrado. Né? Nós tínhamos daí, então, o mestrado, que era o nosso diferencial. Então, a gente era, assim, diferente dos outros, porque a gente já tinha um curso de pós-graduação de estrito senso, né, nesta área, e nós éramos professores de dedicação exclusiva na instituição, né? O que também era um fato não muito comum para professores das áreas técnicas, né? Uhum. Das áreas gerais é outra coisa, mas na área técnica pode ser que tenha outra, mas eu não recordo, né? Então, todos eram professores de tempo parcial que tinham atividades nas diversas empresas aqui, sejam privadas ou públicas, né? E daí, para sair para o seu doutorado para o Japão, como é que foi? Foi logo em seguida ou teve um período que você ficou aqui? Como é que foi? Não, como eu tinha contado, então a regra já era a mesma, né, que é usada até hoje, né? Então, você fica, no nosso caso, eu fiquei 2 anos afastado, né? Então, volta, fica 2 anos e depois se pode pleitear uma nova saída, né? Desde que haja vaga, pessoas para substituírem nas aulas, tem toda uma preparação, né? Mas como não havia essa concorrência, essa ideia de sair para a formação, Uhum. né, esse não era um empecilho, né? O empecilho maior era conseguir um lugar para fazer um doutorado, né? Então, mesmo no Brasil, na área de engenharia, assim, não eram muitas as instituições que ofereciam curso, né? Então, tinha a Federal do Rio de Janeiro, tem um grupo forte até hoje, né, na área de engenharia biomédica, já que tinha feito o mestrado em engenharia biomédica, a ideia seria seguir nessa mesma linha, né? E aí tinha a Unicamp, né, mas eu tinha uma ideia de que seria interessante não fazer na mesma instituição, apesar que eu gostava e gosto, né, da Unicamp. Me identificava com o local e tudo. Mas acho que eu julguei que eu poderia aprender mais se eu fosse para uma instituição diferente. E aí as opções maiores eram fazer no exterior, né? Então, só que as bolsas para doutorado no exterior eram muito difíceis, assim. Então, nós estamos falando de 1983, 84, né? Então, era o período que eu estava procurando bolsa. Certo. Então, existiam alguns programas, né, como que fala assim, de colaboração entre o Brasil e algum país fora,
tinha um programa com a França, tinha um programa com a Alemanha, né? Só que assim, era muito concorrido esses que tinham esses programas específicos, né? O CNPq, as bolsas eram bastante limitadas e concorridas, né? Concorrida que eu digo, eram concorridas pelo pessoal das universidades de São Paulo, Rio de Janeiro e outros lugares, né? Então, esses caras já preenchiam as vagas. Sim. Então, a concorrência era forte mesmo. E aí, no meu caso, né, eu fiz uma tentativa para a França, que eu me inscrevi. Eu fui até a parte final das entrevistas, né? E o critério final lá, na entrevista final, acabaram selecionando outra pessoa. Então, acabei não sendo selecionado. E depois eu tentei bolsa na Alemanha, né? Então, me inscrevi no programa do CAPES-DAD, que já existe até hoje. E surgiu uma oportunidade de fazer, de estudar no Japão, que o governo japonês ele oferece, né? Então, anualmente, não sei quantas bolsas eles oferecem hoje, mas na época eles ofereciam 40 bolsas para o Brasil, né? Distribuídos aí pelos diversos consulados, então, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio, acho que Pará, se eu não me engano, acho que Brasília também. Tá distribuídos mais ou menos nesses lugares aí, onde tem maior concentração de descendentes japoneses. E, obviamente, eu me inscrevi por me inscrever, porque achei assim, falei, pô, vai ser difícil, porque eu não domino a língua, não tenho nada. E tem muitos descendentes japoneses que dominam a língua e tal. E eles vão ter um plus, né, que eu não tenho, né? Então, achei que era ser uma concorrência complicada, mas custa tentar, né? Tem que tentar, né? Tem que tentar. Se você não tenta, não já tira. Você vai lá e tenta. E aí você vai passando as diversas etapas. E nessa daqui eu estava nos dois programas, né? Então, tanto tentativa de ir para a Alemanha quanto ir para o Japão. Para mim, eu queria fazer o doutorado, sabe? Não fui assim escolher o país e tal. Eu sabia que os dois eram top, né? Assim, para mim era um sonho de consumo, qualquer um dos dois preencheria completamente as minhas expectativas. Tenho certeza que a Alemanha não seria diferente do que foi no Japão. Só que daí a bolsa acabou saindo primeiro no Japão. Eu só lembrando, né, que a bolsa do governo japonês não é uma bolsa específica para doutorado, é uma bolsa para um estágio de pesquisa no Japão, que, de acordo com o regulamento, pode eventualmente ser transformada numa bolsa de doutorado, né? Mestrado ou doutorado. Então, você pode continuar fazendo a tua pesquisa, traduzindo. Essa é a regra. Você pode ganhar essa bolsa, ela te dá direito a ficar 6 meses estudando a língua japonesa numa instituição japonesa lá no Japão. Então, é um período de adaptação. Os japoneses eles têm noção de que, principalmente para quem não tem origem japonesa, a transição é mais difícil, vamos dizer. A cultura é bem diferente. A cultura é diferente e tal. Então, eles têm noção disso. E então a bolsa já prevê isso. Então, 6 meses, né,
estudo da língua japonesa, onde você aprende a cultura, etc. E depois você vai para uma instituição fazer pesquisa. Aí você pode ficar um ano fazendo pesquisa, termina, faz o relatório e vem embora, né? Ou, se você se adaptou e você pode pleitear a continuação, desde que também a instituição te aceite, né? Aí é uma conversação que não depende só do pesquisador envolvido, né? É um Depende test também. drive para os dois lados. É um test drive para os dois lados, exatamente. Então, mas para mim era, olhei assim e falei, putz, é exatamente o que eu quero. Porque se não der certo, eu pego minhas trouxas e venho embora, não tem problema nenhum. Daí vou tentar em outro lugar, né? Sim. E sempre é uma experiência Sim. você passar um ano no Japão e tal. Aí eu fui para lá, claro que tem essa diferença cultural e tal, mas me adaptei relativamente bem, né? E fui fazer a parte de um ano de pesquisa ali e também tive um pouco de sorte, né, de conseguir alguns resultados que foram satisfatórios. E quando chegou na época lá, porque tem uns períodos, né, que você pode, então, negociar com o teu orientador se é possível fazer a pós-graduação, né? E, no caso, eu conversei com o meu orientador e ele me autorizou daí, porque quem escreve daí o aluno não é o aluno, é o teu orientador é que quem escreve para você fazer a seleção para o mestrado, a seleção para o doutorado. Entendi. Então, ele me escreveu e aí eu consegui passar lá na prova de eletrônica básica aqui, nossa, né? É um negócio assim, do outro mundo. Mas eu estudei, obviamente, né? Não ia fazer feio lá, né? Preparei uma cola. Assim, então. Aí peguei e consegui passar, então, no exame lá de seleção. Então, fui aceito no programa de doutorado. E daí cumpria... No caso, o doutorado no Japão, como eu tinha feito um ano de pesquisa, né, para mim, daí eu fiz em 3 anos e consegui terminar o período deles. Normalmente, no Japão, para eles é um pouquinho diferente, porque eles fazem um mestrado. Então, eles ficam 2 anos e emendam com doutorado, né? Entendi. E no meu caso, eu fiz esse um ano de estágio de pesquisa, né, que foi mais ou menos o equivalente de ser mestrado, vamos dizer, que o aluno japonês típico faz, né? Então, eu consegui entrar direto no doutorado e já tinha esses resultados aqui desse meu período de pesquisa, então não foi assim uma coisa tão difícil para mim. Assim, né? Era só uma continuação dos estudos, consegui completar lá as diversas etapas que eles vão colocando, e daí no final deu tudo certo, né? Aí eu voltei para o Brasil e aí voltei para a instituição como era esperado, obviamente, né? Legal. Vamos fazer um intervalinho e aí a gente volta com a sua volta à universidade. Bom, voltando aqui então, aí você fez seu doutorado no Japão e voltou para cá. Aí eu entendo que você e o Pedro iniciaram o núcleo de engenharia em engenharia hospitalar, núcleo de pesquisa em engenharia hospitalar, é isso? Mas isso foi quando a gente voltou do mestrado, né? Mestrado, quando vocês voltaram do mestrado, vocês já abriram Já abrimos o... É porque, assim, quando nós voltamos do mestrado, a gente ia ter que ficar 2 anos aqui, né? E nós éramos dedicação exclusiva. Então, já comentei aqui. Então, nós tínhamos que arrumar alguma coisa, vamos dizer assim, para justificar essa dedicação exclusiva. Certo. Essa seria a ideia, né? Então, nós acabamos indo... na época, tinha a diretoria de relações empresariais e ela tinha
entre suas atividades lá, tinha diretoria de, se não me engano, era diretoria de pesquisa e produção, e embaixo dessa diretoria de pesquisa e produção tinha um núcleo de pesquisas tecnológicas. Então, só que eram, dentro do organograma da instituição, esses eram cargos que não estavam sendo ocupados por ninguém, por falta de pessoas. Uhum. E quando nós fomos conversar com o professor Aramis Demeterco, que era o diretor de relações empresariais da época, ele ficou entusiasmado, então, que nós estávamos ali disponíveis, tínhamos mestrado e tal, e nos ofereceu o cargo de um pegar uma coisa e o outro pegar outra, né? Então, acabei eu ficando com a diretoria de pesquisa e produção, e o Pedro acabou ficando diretor do núcleo de pesquisas tecnológicas. E aí nós fizemos um projeto dentro, como nós tínhamos formação na área de engenharia biomédica, nós fizemos um projeto de grande porte, os maiores que eu participei, para a FINEP, para criar aqui, então, um núcleo de engenharia hospitalar. Então, essa era a ideia, né? Então, só lembrando aí, o engenharia hospitalar faz uma interface, né, com os hospitais, e a ideia seria nós fornecermos essa expertise aí na área para os hospitais da região de Curitiba. Então, essa na prática mesmo. Então, irmos agir dentro dos hospitais. Certo. Então, e com isso, nós conseguimos aprovar um projeto na FINEP, nós tínhamos verba para contratar engenheiros, técnicos, uma série de pessoas aqui que acabaram sendo incorporadas no nosso grupo, e então o grupo se fortaleceu e nós começamos essa atividade de engenharia hospitalar aqui dentro do então Cefet aqui, né? E isso correu em paralelo com a tentativa, tanto minha quanto do Pedro, de tentarmos fazer o doutorado, né? Então a ideia sempre foi seguir Uhum. a carreira acadêmica, né? Então Uhum. nós sabíamos que ficando só no mestrado ficaria sempre uma lacuna, né, a ser preenchida, né? Então nós tínhamos que completar a nossa formação, né? Mas também não podíamos ficar parados, né? Porque Sim. sabe, você tem que plantar a semente e tal. Uhum. E com isso, diversas pessoas, inclusive, acredito eu que a imensa maioria acabou se tornando docente aqui do Cefet, depois da UTFPE, e muitos até seguiram a carreira acadêmica e tal, né? E, então, foi um projeto bem interessante, né, que implantou essa semente da engenharia biomédica aqui dentro da universidade, né? Então, nós estávamos ali. Essa foi a gênese da engenharia biomédica dentro do Cefet, né? Sem dúvida nenhuma. Então, começou com engenharia hospitalar e, obviamente, a gente tentava, né, fazer. Então, nós desenvolvemos equipamentos, então, mas equipamentos focados na engenharia biomédica, como medidor de corrente de fuga, esse tipo de coisa, né? Uhum. Então, Então, pelo que eu entendi, vocês tinham estagiários, outros diversos, professores, é isso? diversos. Tínhamos, eu não me lembro exatamente o número, mas era um número significativo, assim. Tinha um engenheiro mecânico, acho que 2 engenheiros eletricistas, não sei se tinha mais, mas tinha diversos técnicos, né, em eletrônica, mecânica, porque a ideia seria pegar os equipamentos nos Uhum. hospitais e consertar de fato, né? Então, Uhum. fazer manutenção corretiva e depois o que a engenharia hospitalar apregou, né, que é fazer manutenção preventiva, rotina de teste,
segurança elétrica, todo esse arcabouço de coisas que forma realmente o que é a engenharia hospitalar, né? Então, de qualidade, né? Então, o nosso campo de teste maior foi o próprio o Hospital de Clínicas da Universidade Federal, né? Aí, então, nós ajudamos, aí, depois eles contrataram, né? Então, nós Uhum. ajudamos eles a implantar um núcleo próprio daí de engenharia hospitalar lá dentro. É legal isso. Então, quanto tempo vocês ficaram antes de sair para o doutorado, então, tocando? Eu fiquei 2 anos. 2 anos. 2 anos. Eu voltei em 83. Eu fiquei 3 anos, né? Porque daí eu voltei em 83, fiquei 83, 84. Não, fiquei 4 anos. Porque eu saí em 86. Certo. Dezembro de 86. Perdão. Em outubro de 86, que eu saí para o meu doutorado. E voltou mais ou menos em 90. Voltei em 90, voltei em 91, em março de 91. E nessa altura, como é que estava o núcleo de engenharia hospitalar? O núcleo de engenharia hospitalar, ele já era ele tinha se consolidado aqui, então ele era tinha lá todas as atividades, ele estava ainda em atividade aqui dentro da UTFPR. A ideia, inclusive, ele foi criar um curso técnico então, nível médio, né? Uhum. Em engenharia hospitalar, então seria um técnico em engenharia hospitalar. Esse projeto foi dado continuidade, começou, né? Então, quando ainda eu não tinha saído, nem o Pedro, e depois foi dado continuidade e foi aprovado no MEC. Então, quando nós voltamos, nós chegamos a implantar uma turma. Acabou, não, por diversos motivos, acabou não prosperando, mas nós formamos uma turma de técnico em engenharia hospitalar. E esse trabalho acabou sendo a referência para os cursos técnicos na área no Brasil. Então, ele vamos dizer assim, tem lá as disciplinas mínimas que um técnico tem que ter na área, etc. Está tudo documentado e justificado nesse projeto, né? Que foi adotado pelo MEC. Então, não sei E, o que foi feito disso, mas que está lá, tá? e nessa altura, então, já tinham várias outras pessoas envolvidas. Diversas pessoas, né? Aqui tinha um número, assim, muito grande, né? Então, eu não saberia nem lembro, né? Mas muita gente, né? Então, muita que eu digo assim, mais de 10 pessoas, docentes próprios da instituição, envolvidos diretamente nessa área. Uhum. Então, eu diria até mais do que 15, mas aí eu não sei, né? Se chega a tanto, né? Um grupo bem É um significativo de grupo docentes. significativo. É um grupo significativo. Não é um grupo pequeno e um grupo atuante, né? Então, tinha com respaldo mesmo, assim, o pessoal atuando na área. Foram feitos diversos projetos aqui, né? Então, depois que nós implantamos o núcleo de engenharia hospitalar, foi feito muita coisa, né, aqui dentro. Então, desde você prestar serviços, né, como a gente acabou prestando para o EMEPAR, por exemplo. Então, nós dávamos manutenção no Hemocentro do Paraná, né? Então, que é a referência aqui no estado do Paraná, até, como eu citei, nós sermos a referência para a implantação de um núcleo de engenharia hospitalar no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Então, foram feitas diversas coisas, foram feitas
o início, então, do, de uma estruturação de um curso técnico em engenharia hospitalar no Brasil, dos quais nós pretendíamos ter um curso aqui dentro da instituição. É que nos anos 90, o curso técnico acabou sendo desvinculado do ensino médio, né? Certo. Então, ali desestruturou completamente, né? E aí a gente acabou lançando o curso como se fosse um curso, como é que é assim, só com as matérias técnicas para quem já possuía um ensino médio, entendeu? Um pós-médio. Um pós-médio, né? Então, era... E esse tipo de coisa foram tentativas, muitas, acredito eu, que não foi uma coisa que prosperou, que eu saiba, Sim. não só conosco, mas É um modelo mais difícil de fazer funcionar. Exatamente, porque o sujeito, a expectativa de quem faz o ensino médio é fazer uma faculdade, né? Uma universidade. E ninguém quer fazer um pós-médio, né? Então, o nome não é atrativo. Pode, sabe, apesar de que eu acredito que o curso era bem estruturado, tinha todas as características para ser um bom curso, mas infelizmente com esse formato ele acabou não vingando, né? Mas assim, todo esse tipo de atividade envolve pessoas e o que eu acho interessante é que as pessoas compraram a ideia, né? Então, e foram extremamente atuantes, com uma qualidade assim excepcional, né? Então, as pessoas envolvidas eram muito boas. Nós tivemos muita sorte, né? As pessoas com quem nós tivemos a oportunidade de trabalhar ali eram pessoas realmente com estofo, né? Que eles tinham condição de realmente apresentar um trabalho e estavam motivados, né? Isso que era interessante, né? Então, não é só o sujeito ter capacidade, mas ele estar motivado para fazer render aquela capacidade e tirar o máximo, né, do que a pessoa pode dar. Então, era uma coisa extraordinária, né? Então, eu tenho muito orgulho de ter participado desse movimento como um todo, né? E aí o curso, ali aquele núcleo, eu, eu tenho, ele acabou sendo, na minha opinião, claro que não foi uma coisa assim tão linear, mas ele acabou sendo o núcleo do próprio PPGEP, né? Eu enxergo dessa maneira, Uhum. né? Então, não sei se isso é verdade, né? Mas assim, é a minha percepção desse processo. Eu também enxergo como esse núcleo de pessoas foi que deu, acho que, origem à linha de pesquisa no CPG de Engenharia Biomédica e posteriormente ao PPGEB, né, o Programa de Engenharia Biomédica. É, Acho que tem uma relação direta, tem, né? tem. É porque assim, agora eu vou atravessar aqui, né? Mas aí nós saímos para o doutorado, eu, o Pedro, e o Álvaro, outras pessoas, e a universidade acabou, nesse período, participando de uma atividade que foi patrocinada pelo Estado do Paraná, que era a ideia de criar um núcleo de informática aqui no Estado. E foi feito um pool envolvendo, então, o Cefet, a PUC e a Universidade Federal. E foi feito um curso de especialização, patrocinado pelo governo do Estado, trazendo professores de qualidade de outras instituições e do exterior. E depois esse curso acabou o financiamento, acabou não vingando para o segundo ano, né? Então, muitos desses docentes que participaram desse curso de especialização acabaram não ficando, porque, obviamente, faltou financiamento, voltaram para a instituição de origem deles. Foi o CITPAR, né? Acho que envolveu o CITPAR, mas acho que
o curso era dado dentro da PUC, se não me engano. Entendi. Mas eu não estava aqui, né? Então, foi mas essa atividade, ela, ela ocorreu em separado, assim, né? Então, foi uma atividade patrocinada pelo governo do estado e envolveu essas três instituições. Acabou sendo, o primeiro ano acabou sendo fisicamente dentro acontecendo dentro da PUC, mas eu acho que envolvia o Citipar, sim, mas sinceramente aí minha memória não chega tanto. Aí mas o fato tirar do financiamento, algumas pessoas, alguns desses docentes envolvidos aqui, resolveram ficar no Paraná. E aí a ideia seria quem que ia absorver. E a ideia seria criar daí partir não para uma especialização, mas fazer um mestrado, né? Então seria estrito sensu, né? Então uma coisa é o lato sensu, outra coisa é o estrito sensu, né? E aí a Universidade Federal e a PUC acabaram declinando, e o então Cefet bancou isso daqui e acabou trazendo esse grupo remanescente para dentro do Cefet, que não era aqui, né? Uhum. A primeira tentativa não foi aqui dentro, mas aí veio para cá. E foi como um mestrado, né? Então foi feita ali a gênese da pós-graduação estrito sensu no estado do Paraná. Entendi. Aí o que aconteceu foi que a coisa foi indo, mas só que as pessoas precisam estar motivadas, tem que ter financiamento, tem que ter uma série de requisitos. E aqui dentro, sendo um Cefet, não encaixa no padrão que muitas pessoas estão acostumadas, né? Ou vinculam isso com a pesquisa. Foi mais uma questão de oportunidade incorporado que propriamente uma estratégia. Isso, na foi uma época, né? questão, exatamente, foi uma oportunidade, né? E não uma estratégia, não foi uma coisa planejada, né? Ele acabou vindo para cá, teve a oportunidade, trazemos. Os remanescentes ainda estavam aqui em 91, quando eu retornei. Aí, logo em seguida, o professor Pedro voltou, na sequência veio o professor Álvaro. Aí Então, o pessoal da núcleo de engenheiro hospitalar se aproximou, então, desse pessoal aí que isso. veio de fora. Nós... porque assim, eu e o Pedro e o próprio professor Álvaro, quando o Álvaro foi fazer o doutorado, ele fez alguma coisa que poderia ser usado na biomédica. Então, nós tínhamos uma formação que poderia ser usada nessa linha. Então, a discussão nossa era, nós vamos ficar num grupo isolado e fazer alguma coisa na área de biomédica exclusivamente, ou nós conversamos com o grupo que já está aqui e outros professores que acabaram sendo contratados bem nessa época. Então, assim, nós tínhamos o professor Taza, Uhum. né, que era um dos remanescentes, o professor Godoy, que era um professor da casa, que tinha feito doutorado na Unicamp na área de telecomunicações, né? Então, basicamente, tinha 2 doutores e tinha o professor Jacques Facon, que era um professor francês que acabou ficando no Brasil. Foi um dos remanescentes. Então, o grupo remanescente daquela primeira iniciativa isolada tinham 3 pessoas, né? Cada um basicamente numa área, né? Então, não era um grupo coeso, era um grupo, né? E nós voltando. Então, voltou eu, o professor Pedro Guevara e o Álvaro. E logo em seguida foi contratado o professor Hipólito,
Uhum. né, que acabou vindo transferido da Universidade Federal Fluminense para Curitiba, né? Tem origem aqui em Curitiba e acabou vindo morar em Curitiba e acabou pedindo transferência para cá. Então então nós acabamos tinha 7 pessoas, né? E dessas 7 pessoas começou a discussão. Então, né, tínhamos 3, eu, o Pedro e o Álvaro, que poderíamos ficar num grupo isolado da biomédica ou conversar com os demais e tentar uma coisa mais geral, né? E acabou ficando que a gente decidiu ficar no grupo geral ali, um grupo um pouquinho maior, né? Então, com 7 pessoas. Só hoje em dia seria muito difícil a gente abrir um mestrado, né? Uhum. Com 7 pessoas, mas na época não era, não tinha todo esse rigor aí, então da CAPES assim não estava tão estruturado, né? E nós conseguimos pegar o que sobrou do CPGI, então era coordenação, é, como é que é? Coordenação CP, é, Na de coordenação de pós-graduação. pós-graduação, a coordenação de pós-graduação em informática industrial, desculpe. Uhum. Então, coordenação de pós-graduação em informática industrial. E nós colocamos, juntando as coisas, né? Então, tinha um pessoal realmente da informática e tinha um pessoal de engenharia. Então, mudamos ali. O que foi mudado foi um E. Ficou Uhum. CPGEI, Uhum. né? Então, aí a coordenação ficou de coordenação de pós-graduação em engenharia elétrica e informática industrial. E com isso foi reestruturado o programa. Então ali já tinha o que é o CPGI hoje, né? Então, pelo menos o original, com 3 áreas de concentração: a informática industrial, a telemática, Uhum. né? Então parte de telecomunicações e tal, e a engenharia biomédica. Então a engenharia biomédica acabou ficando dentro do CPGI por essa circunstância, Uhum. né? E aí o programa foi sendo tocado. Isso nós gastamos o ano de 1991, para fazer isso. Em 92 já era o CPGI desse jeito aí, né? Uhum. O CPGI era iniciativa do Estado. É do Estado, E que aí, foi incorporado aqui para cá e tal. E daí agora não, agora já era uma coisa da própria do Cefet, né? Cefet. Do Cefet, né? Então, pegando os remanescentes do CPGI e pegando as pessoas que a própria instituição tinha investido. Uhum. E, Você, o Pedro, o Álvaro, o Godoy. isso, E aí juntaram esses 2 grupos e formaram o CPGI. exatamente. Essa é a gênese A gênese do CPGI. do CPGI, né? E aí nós fomos e nossa meta era criar o doutorado aqui dentro. Então, eu participava tinha um representante de cada área, né? Então, na época, o professor Hipólito era o coordenador do CPGI. Ele ficou, acho que de 92 até 99, ficou bastante tempo lá no CPGI. E daí ele era o coordenador e eu, a professora Valéria, que depois foi contratada, tinha outras pessoas foram voltando, então o grupo foi fortalecendo, né? Isso foi uma coisa interessante também. E aí nós conseguimos aprovar o doutorado, né? E então foi o primeiro doutorado aqui dentro da instituição, o que é hoje. O CPG foi o primeiro programa, né? Ele foi o primeiro programa, né? Daí depois foi o primeiro com doutorado, o primeiro doutor. O professor Éden, que depois foi diretor aqui do Cefet, que era do grupo de engenharia biomédica, né? Um dos pioneiros também lá da biomédica. Lá.
ele falava que nós éramos o primeiro que conseguiu doutor formado fora de uma universidade. Porque o Oh, CPG, nós éramos o Cefet, né? Cefet ainda. Então, e aí tem, é, o, como é que era aquele cara lá, Não foi o Kovaleski o primeiro doutor? não, o Kovaleski foi o primeiro mestre. O Ele era primeiro o primeiro mestre do CPGII. do I. Uhum. Então ele não era. Então o Kovaleski foi o primeiro mestre. O primeiro doutor acabou sendo que ele foi meu aluno. Fui seu aluno. Foi meu aluno. Então o primeiro doutor é um professor da Universidade Federal, né, da área de matemática. Então ele veio fazer engenharia biomédica comigo, mas ele é matemática de formação. Então ele fez um doutorado em matemática aplicada, vamos chamar assim. Entendi. E como era... o Cefet tinha um interesse em pós, porque trouxe o CPGI para dentro, mas devia ser uma visão bem diferente de stricto sensu naquela época, né? Sempre houve um questionamento muito grande, né, para dentro do Cefet, porque é assim, isso não é válido só para nós aqui, né, mas particularmente qualquer pós-graduação, estrito sensu, pesquisa na área de engenharia, existe uma cobrança muito grande das pessoas, no sentido de que seja uma pesquisa aplicada. Eu concordo plenamente. Só que muitas pessoas não sabem o que é pesquisa aplicada, né? Então, elas acham que pesquisa aplicada é uma pesquisa que você vai fazer e ela vai imediatamente virar um produto. Sim, entendi. Então, existe um imediatismo cobrado muito grande, né? A pesquisa aplicada, ela é no sentido de que você está realmente visando, né, melhorar um produto ou até inovar ou criar um produto novo que acabe sendo uma demanda nova, né? Você vai criar uma coisa realmente inovadora e por aí vai, né? Só que essa distância entre a pesquisa e o produto final, ela é muito mal entendida aqui no Brasil. Sim. Né? Então, a pessoa... Eu sempre dou um exemplo na minha sala de aula, né? Então, um celular de última geração, não importa que marca que seja, esse produto, no mínimo, está prontinho para ser entregue 10 anos antes, se não for mais. Então, nós estamos falando do iPhone 14 hoje. A Apple tinha exatamente um iPhone 14, no mínimo, em 2013. Se é que não tinha em 2010. Né? Então, só que entre você ter um dispositivo que tenha determinadas características e ele ter todas as qualidades de um produto a ser entregue para um público de milhões de pessoas, é outra coisa completamente diferente, porque você tem que ter robustez, tem que ter não sei o quê. Se o cara tem que apertar o botãozinho lá e tem que funcionar. Ele não quer saber se vai ter se der um bug num negócio daquele, você queima o nome da firma, da empresa, seja ela uma empresa pequena, ou seja ela uma gigante como a Apple, ou como a Samsung, ou seja lá qual for. Então, esse imediatismo faz com que nós aqui sejamos cobrados de uma maneira cruel, né? E eu enjoei de escutar isso. Eu trabalhei muitos anos na pós-graduação do Cefet, depois da UTF-PR, né? Então, na pró-reitoria,
Sempre essa pergunta é recursiva, seja aqui, seja em Brasília, Uhum, seja onde for, né? E seja em casa, né? uhum, Então, as pessoas têm uma visão errônea do que nós estamos fazendo, né? sim, Então, isso daqui é uma coisa que precisa ser esclarecida para que cada um faça a sua parte, né? sim. Então, não é assim que a banda toca, né? Então, Sim, o celular tem milhares de teses de doutorado nele. exatamente. A partir daquele ponto lá, as teses foram juntadas e virou Sim, um iPhone. Só que daí para virar um produto é outro departamento. sim, Até você chegar aqui com essa característica e ele botar para vender, né? sim, Inclusive questões financeiras até, né? Porque ele investiu também no iPhone 13. Ele tem que vender primeiro o 13 e lucrar tudo que foi gasto para desenvolver o iPhone 13 para depois ele começar a vender o iPhone 14. Isso dando um exemplo da Apple, mas sim, isso vale para geladeira, vale para esse microfone aqui, vale para qualquer coisa. sim. E a visão, então, até talvez herdada do próprios resultados que o núcleo de engenharia hospitalar tinha mais imediatos, eles acabaram criando uma expectativa de que isso acontecesse na pós também, então, de Não, certa forma. é, é que assim, é que são coisas diferentes, né? O grupo de engenharia hospitalar, ele era uma coisa muito bacana, mas era uma atividade de extensão, Uhum, né? Muito mais do que uma atividade de pesquisa, certo. né? Então, nós estávamos ali, nós tínhamos um certo conhecimento, nós conseguimos juntar pessoas e nós conseguimos, juntando essas pessoas, prestar serviço para a comunidade, que é uma atividade que também pertence às universidades e aos próprios Cefetes, agora o Instituto Federal tem atividade de extensão também, né? Mas quando nós optamos para fazer pós-graduação, a visão muda, Sim. Uhum, né? E muitas pessoas não acabam não entendendo essa visão, porque se eu faço uma coisa que eu consigo entregar e de forma imediata, significa que ela não vale a pena ser pesquisada, ela já está pronta. A então, atividade de pesquisa envolve um risco. Muitas pessoas, inclusive candidatos, né, sim. eles vêm com uma falsa expectativa de que ele vai sair daqui Com o protótipo funcionando. com o protótipo funcionando, pior ainda, com o produto funcionando. É, só mandar para a China fabricar e Isso, vender. exatamente, e ficar milionário, né? Então, não é assim que a coisa não funciona dessa maneira, né? E, infelizmente, isso talvez não foi suficientemente difundido na população e até na população mais esclarecida dentro das próprias universidades e tal, né? Porque eu mesmo fui milhares de vezes fui cobrado disso, né? Então, Sim. para Uhum. que serve esse mestrado aí e tal? Coisa. Eu acho que todo mundo que trabalha em estricto senso já foi perguntado isso. E mas então o CPG realmente teve um papel muito importante, porque foi o primeiro, né, programa de É, estricto senso da instituição, né? ó, eu digo assim, ó, exatamente, olha, o CPGI, para o bem ou para o mal, pode ser. Eu sei que existem pessoas que são saudosistas. Eu vivi isso daqui, como eu falei, eu vivi uma escola técnica que a aula aqui majoritariamente era dada para crianças, não, Uhum, né? Para a pessoa vir fazer o que era chamado aqui de ginásio. Isso corresponde à quinta, sexta, sétima e oitava série do ensino fundamental.
Então, eles saíam daqui, você aprendia técnicas de tipografia, como encadernar um livro, como imprimir um livro. E aí, então, você podia trabalhar numa tipografia. Você aprendia técnicas com madeira. Eu faço trabalho com madeira até hoje, Uhum. né? E no meu trabalho de doutorado, eu tive que usinar a peça. E eu usei aquilo que eu aprendi no meu ginásio aqui. Uhum. Mas isso é outra história, né? Então, essas técnicas aí, elas são interessantíssimas. E, inclusive, num país como o nosso, acho que não sei até qual é a medida, mas talvez pudesse ser recriado para certas comunidades, certas pessoas, dar uma oportunidade para o pessoal, para ele ter realmente uma formação profissional de qualidade, né? E isso aqui era fornecido aqui dentro. Uhum. Então, as meninas faziam tapeçaria, eu aprendi técnica de cerâmica, e depois, aí quando você chegava no que seria equivalente à sétima e oitava série do ensino fundamental, você optava por... Aqui era oferecido 3 cursos. Serralheria, que é Uhum. fazer vitrô, gradil, Uhum. esse tipo de coisa. Eletricista residencial Uhum. e mecânica de automóveis. Uhum. Eu optei por mecânica de automóveis, eu e o Pedro. Uhum. Vamos fazer aqui. Então, eu saí daqui mecânico. Eu Uhum. sabia, mecânico, sabia desmontar um motor, desmontar um carburador, todos aqueles negócios lá, a gente sabia. Né? Então, é uma formação, mas é outra coisa. Né? Então, aquilo lá é uma formação profissional para um mercado de trabalho imediato, vamos dizer assim. Sim. Quando você faz um curso técnico, né, principalmente um curso técnico do nível que era dado aqui dentro dessa instituição aqui, era um curso técnico, já era um ensino de uma profundidade bem maior do que a gente encontra em muita coisa que é chamada de curso técnico por aí. Uhum. Então, o nosso curso técnico aqui, ele tinha uma qualidade muito boa, na minha opinião, Uhum. né? E aí você, né, você está pronto para o mercado de trabalho, mas aí é um outro nível, né? Então, você está lá, eu tive essa oportunidade, um nível super imediato, um nível já mais qualificado, mas você leva mais tempo para formar, e depois você vai fazer um ensino superior, que é outro departamento ainda. São 3 coisas bem diferentes. Uhum. E isso é mais diferente, muda, né, completamente o conceito quando você vai para o nível de estrito senso. Então, talvez eu, por ter tido essa oportunidade, consiga enxergar essas coisas. Eu vivi cada uma delas, Uhum. cada fase dessa aí, As né? diferenças de cada fase. Diferença de cada fase, né? Então, agora, uma coisa é certa, para o bem ou para o mal, o CPGI, ele, o fato de você trazer esse espírito de pós-graduação, estrito senso aqui para dentro, e depois foram feitas outras tentativas, foram feitos aqui o PPGTE, que também já foi incorporado aqui, logo em seguida veio o PPGEM, né? Então, os diversos departamentos foram ficando, vamos dizer assim, preparados para isso. Se cria um espírito. E isso daqui fez com que nós lentamente deixássemos de ter aquele imediatismo para ter uma postura mais próxima de uma universidade, Uhum. né? Então, quando o Cefet virou universidade, ele só mudou de nome. Ele já era uma universidade. Nós já éramos uma universidade, nós já tínhamos as características, né?
Hoje em dia, eles abrem universidade por aí que não chega nem os chinelo do que era o TFPR em 2005, lá, sei lá quando que foi a data correta, acho que 2007, né? Mas assim, ali é só uma Sim. questão de formalismo, né? Uhum. Mas ali ele já estava caindo de maduro. Então, foi apenas mudar o nome, mudar a sigla, né? Com todas, aí perde-se um monte de tempo lá só para mudar o cabeçalho dos negócios. Mas, enfim, mas isso é outra coisa, né? Mas o lance, assim, aqui esse espírito foi criado. Eu enxergo perfeitamente o que aconteceu ali. Pode ser que tenham pessoas que sejam saudosistas, digam, isso aqui lá devia ser, por que contrataram esse cara que transfere ele lá para fazer isso aqui lá na universidade, não precisa fazer aqui dentro. Não sei, isso há, pode ser questionado. Realmente, não vou entrar nesse nível aqui. Mas o fato é que as pessoas compraram a ideia e eu fui uma das pessoas que participou ativamente desse movimento. Então, essa postura mudou. Uhum. Certo. Então, você não é um pedaço de papel, um cara em Brasília ou no Vaticano que vai chegar e assinar um treco lá e vai mudar aqui. Não muda nada. Isso não muda nada. Isso não faz nada. Isso aqui é um pedaço, o cara faz um pedaço de papel lá, isso é um formalismo, né? Mas aqui dentro houve uma postura, né? O cara que eu estava tentando lembrar era do Goldenberg, né? O ministro da Educação, que falou assim: isso aqui está uma bagunça, tem até uma escola técnica que tem mestrado. Ele estava falando de nós, Uhum. quando ele deu essa entrevista, né? E depois ele viu ele enxergou, ele é um cara inteligente, ele depois olhou, ele viu, não, peraí, não é bem assim, né? Então, os caras lá têm um mestrado, e não é à toa, e não é qualquer mestrado, Uhum. né? Então, porque assim, uma coisa é você fazer uma pós-graduação numa instituição estabelecida. A outra coisa é você fazer uma pós-graduação, como foi feito aqui dentro, quando as pessoas olham assim, e falam assim, eles vão querer olhar se com mais detalhes do que eles olhariam numa instituição estabelecida. Porque se você olha para uma universidade já acabada, Sim. você vai. Primeiro, que não vai ser só um mestrado, ou um doutorado, ou um programa de pós-graduação isolado, né? Então, ele vai ser mais um lá dentro. E aí você, no meio da multidão, você está lá e tal, e eles fazem coisas muito boas. O Brasil tem uma pós-graduação de altíssimo nível, não estou discutindo isso. Eu estou discutindo estou afirmando que aqui nós éramos isolados. Então, assim, era o CPGI, depois tinha o PPGTE, tinha o PPG logo em seguida. Mas nós éramos vasculhados com lupa, microscópio eletrônico, os caras tentando olhar onde que está a falha, onde que está não sei Como o quê. pode, né? Como Como pode pode. ter. Então, nós fomos questionados aqui, era uma coisa interessante. Por que nós formávamos tantos mestres? É uma coisa interessante, né? Porque É ruim isso? é ruim isso. Qual é o problema? O que eles poderiam estar discutindo é se tem qualidade os mestres. Mas aí Sim. era só olhar as teses, olhar ali as Sim. dissertações, né? Vamos lá para Os o nome resultados. certo, né? Mas assim, olhar as dissertações, ver se tem qualidade, e tinham qualidade. Isso assina embaixo, né? Uhum. Então, não saía qualquer coisa daqui. E aqui era cobrado, né? Só que a gente formava muita gente. Por quê? Porque nós éramos a única instituição no entorno Que tinha e que nessa área. tinha qualidade. E aí o pessoal vinha e queria se formar, e quando
você pega um aluno motivado, um professor motivado, com uma instituição que te dá as condições de trabalho, é só alegria, não tem erro. Isso aí, né? Aí você só ir Uhum. ticando, né? Só passa, vai formando lá. Então nós formávamos um número significativo e as pessoas não, como se vai formar tanto assim, né? Porque eles olhavam para o próprio umbigo, eventualmente até por falta de demanda ou a concorrência próxima, né? Coisa que nós estamos vendo hoje, né? Aqui. Uhum. Então os programas de pós-graduação proliferaram, né? Acho que isso é bom, não estou falando mal disso, né? Só que aquela demanda que nós tínhamos aqui, obviamente, caiu proporcionalmente, porque o cara tem outras oportunidades, né? E com isso, nossa formação aqui, a quantidade, pelo menos, né? Diminui, né? E também, infelizmente, a qualidade também, porque da quantidade nós conseguimos peneirar e Uhum. pegar os melhores, né? Uhum. Era só, né? Então era outra época. Mas nós conseguimos, né? E isso aqui foi, acredito eu, significativo para transformar o então Cefet na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É, Acho eu. acho que essa é uma coisa, eu diria até que é incontroversa, né? Se não tivesse doutorados e mestrados aqui, É, nós nós, não teríamos nem como pleitear uma isso. transformação para a universidade, É, né? não, não. É assim, não, sem contar a parte legal, né, que é Uhum. obrigado a ter, mas o nosso caso, o nosso, a nossa pós-graduação era nível muito bom. Uhum. Então, isso é, tornou praticamente impossível eles manterem um modelo com um Cefet já na Uhum. época, com 5 programas de pós-graduação, Sim, com doutorado e formando pessoas com muita qualidade como estava fazendo. Então, ali foi assim, foi um negócio, sabe, não tem como segurar. Eles tiveram que assinar, né? Então ali o formalismo só cumpriu sim. tabela, né? E de certa forma isso começou assim de uma forma bem de baixo, né? Começou A de ideia baixo. de pesquisa, a ideia de estrito senso, ela foi entrando pelas rachaduras, né? Porque o Cefet Não, não tinha essa vocação, digamos assim, né? não, é aí que está. Ele entrou aqui justamente com a consolidação ali da divisão de pesquisa e produção, núcleo de pesquisa tecnológica, né, o NPT, depois com o NELS ali, então o núcleo de engenharia hospitalar, e eram atividades de extensão, mas que tinham essa gênese embutida de realmente essa vontade de fazer uma pesquisa, fazer uma coisa diferente, né? Então, essa cultura de você é, conseguir publicar no Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica um trabalho, você então pode ser que hoje as pessoas achem isso uh, irrelevante, mas para nós era muito relevante, Uhum. né? Isso significava muito para nós, né? Sim. Pelo menos para mim, né? E acredito que para outras pessoas também. Então, você conseguia, né, então, eventualmente, um artigo, uma revista, seja de circulação não tão larga, mas uma circulação localizada, mas é um artigo científico, ele sempre, isso aqui você vai criando uma semente e as pessoas, né, cria esse espírito, né? Então esse Uhum. espírito aí eu acho que foi implantado e, como falei, para o bem ou para o mal, acabou vingando, né? Uhum. E somos hoje, acho que não dá para voltar agora.
Não, hoje já é outro bicho, né? Hoje, Hoje as buscas são outras, a gente quer sim, qualidade, a gente quer outras coisas, né? aumentar o nosso impacto e tal. Isso. E, bom, e em determinado momento surgiu também o PPGEP, o Programa Específico com Mestrado Profissional em Engenharia Biomédica. Como é que foi esse surgimento aí? Olha, é que na realidade nós tínhamos um grupo, uma área de concentração dentro do CPGI em engenharia biomédica, e com isso muitos colegas do próprio departamento de eletrônica, da própria informática, mesmo da mecânica, eventualmente vinham aqui pessoas da física, né? Então eu orientei diversos aqui, né? E esse grupo, né, ele foi crescendo e essas pessoas foram se qualificando, né? Então você vai e o grupo vai aumentando e nem todos teriam oportunidade de entrar para o CPGI, porque existe um espaço limitado ali, né? Você Uhum, não não pode crescer indefinidamente, né? E o número de pessoas cresceu muito. E havia uma outra característica muito interessante que é a própria da engenharia biomédica, né? Que é o seguinte: nós temos, para a formação do pessoal na área, nós temos uma demanda de pessoas que vêm da área de exatas, né? Então, com formação na área de engenharias, e particularmente engenharia eletrônica, mas das outras engenharias também, e a parte de física, né? Que também tem algumas pessoas que enxergam ali uma área para fazer o seu desenvolvimento, né, seguir a sua carreira acadêmica. E temos também um grupo de pessoas que são da área médica, né? uhum, E isso faz com que você tenha dentro de uma turma, quando você faz uma seleção para o mestrado, ou mesmo escolhe alguém para trabalhar o doutorado com você, que eles são um aluno está lá e um tem uma formação de médico, dentista, fisioterapeuta e outros. E o outro cara, o colega dele, do lado, é engenheiro uhum, eletricista, né, com ênfase uhum. eletrônica, ou engenharia mecânica, ou coisa que vai. Então, assim, é, a formação é muito diferente. Sim, sem dúvida. A maneira com que ele enxerga, a coisa é a mesma, engenharia biomédica, mas a maneira como ele enxerga é diferente. Você tem que. São coisas que você tem que trabalhar isso muito bem, né? Porque você não pode misturar uma coisa com a outra, né? Então, eu. é, não é sempre que você consegue, né? Mas em alguns projetos eu consegui a fazer a parte técnica. Vamos então, aí eu preciso ter um cara com uma formação na área de engenharia. Uhum, certo. E depois eu preciso ter alguém que seja para aplicar aquele dispositivo que foi. E ele vai testar muitas vezes em humanos. Eu não tenho. Eu sou engenheiro de formação. Eu não posso fazer um experimento que envolva humanos, né? E colocar um eletrodo no cidadão lá, ou Uhum, fazer um experimento desse tipo aí. Eu não posso. Eu posso desenvolver o equipamento, né? Agora, eu não posso fazer esse tipo de teste. E eu preciso de ter uma pessoa com a formação adequada que queira testar isso daqui com esse olhar acadêmico,
Uhum. né? Então, são coisas diferentes. E você trabalhar isso dentro do CPGI é uma coisa muitas vezes complicada, porque lá nós somos apenas uma ênfase dentro de um programa muito maior, Certo. né? Então, o PPGEB, nesse aspecto, né, ele veio suprir uma necessidade, uma demanda que estava, né, ficando. A gente não estava conseguindo atender essa demanda do pessoal da área médica, em particular, né, dentro do CPGI com a qualidade que deveria ser tratada, né? Nós não éramos um programa específico na área de biomédica, Certo. Uhum. né? Sim, tinha as outras Tem as áreas, outras áreas, informática, automação, exatamente. computação. E isso daqui é uma coisa complicada de você administrar ali dentro, né? Nós conseguimos, muita gente, então formamos ali muita gente, mas não era assim, você não consegue atender todos, né? E a demanda era muito grande, Sim. né? Então, nesse aspecto, o PPGEB foi perfeito, né? Ele veio, ele fechou esse ciclo aqui, porque, primeiro, ele tem uma característica de mestrado profissional, Profissional. né? Então, realmente é um mestrado que o aluno ele vai trabalhar com o paciente e nós aqui, pela nossa característica, ele vai ter que ir num centro médico, num hospital, né? Então, ele, para fazer uma clínica, né? Para ele desenvolver a sua pesquisa, a parte prática da pesquisa, né? Uhum. Então, tem as características do mestrado profissional e, com isso, a gente consegue formar uma quantidade de pessoas, atender esse mercado, né? Sim. Que essas pessoas querem isso. Porque, hoje em dia, essa parte tecnológica está invadindo, né, o ambiente hospitalar, né, Com certeza. em geral, né? Então, existe uma demanda forte para isso daqui e, com isso, o PPGEB é perfeito, na minha opinião, né? Ele complementa isso daqui de uma maneira espetacular. Inclusive fornecendo depois, alguns querem seguir no doutorado e tal. Então, muitos acabam daí indo para o CPGI. Aí ele já vem com a experiência no mestrado, ele já sabe melhor se é isso mesmo que ele quer ou não. E aí ele vem fazer o doutorado ali. Uhum. Institucionalmente, ele cria um ambiente mais amplo, mais abrangente para captar pessoas e tudo Exatamente. mais, né? Eu não sei como anda aqui dentro, né? Mas houve até uma ideia de se criar uma graduação na área de biomédica, né? Como tem em diversos locais aí, né? Uhum. Então, nós temos aqui corpo docente para isso. É uma questão de Sim. formalizar e fazer. Eu acho que, acredito eu que tenha demanda, né? Não sei se isso... Acredito que sim também. Muitas pessoas, muitos alunos interessados nessas áreas em que há um sombreamento de tecnologia e saúde. Isso. Eu acho que tem uma demanda boa, Tem né? uma demanda. É. Assim. Talvez valha a pena investir. Não sei até onde que está indo. Eu não participei dessas reuniões E estou levantando a bola para você, Sato. sim, né? Isso aí é uma hora, vamos ter que ver com mais seriedade isso. E você já mencionou dois projetos que você considerou muito importante. A própria criação do Núcleo de Engenharia Hospitalar, um projeto FINEP, que dá para dizer que foi, como você disse, semente de tudo. E depois o projeto do curso pós-médio, Engenharia Biomédica. Então, dois projetos que você já destacou como tendo um impacto muito positivo. E tem mais algum projeto que você tenha desenvolvido, que você tenha assim, um apreço especial? Olha, não, eu tenho
os meus projetos de pesquisa, não projeto assim eu tenho outros projetos que eu participei que envolveram até quantidades de financiamento bastante razoáveis, assim, mas acho que não tiveram esse impacto. Eu tenho outros que não tiveram financiamento, né? Mas que eu considero que renderam frutos interessantes, né? Ah, depois, quando eu comecei a fazer a parte de pesquisa que eu comecei aqui dentro da universidade, eu fiz diversas coisas, né? Então, diversos projetos e tal. Mas um em particular, para mim, marcou muito, que é o projeto de biotelemetria, né? Então, é um projeto que envolveu formei diversas pessoas aqui que se envolveram de uma maneira ou de outra com isso daqui e ainda estão Ainda estão envolvidas, envolvidos, né? né, com isso, e que gerou muitos trabalhos acadêmicos, muita publicação, né, e nós conseguimos alguns resultados que eu considero bastante interessantes, né, nessa linha aí, né? Então, eu acho que esse foi um projeto que eu considero que foi exitoso, apesar de que eu não consegui, não fui atrás de financiamento, porque é uma coisa, na realidade, se precisa mais estar interessado e muita pesquisa bibliográfica, a parte de implementação em si não tem uma demanda de financiamento Uhum, significativa, nem precisa. uhum. Então, precisa de um material de consumo ali mínimo, que a gente consegue, né, com outras fontes e tranquilo. Então, foi uma área que eu considero que formei bastante pessoas aqui que rendeu bem na parte acadêmica, né? Isso é uma coisa que acho que é importante, que às vezes a gente esquece, que é a formação de pessoas, né? Porque, no fim, nós somos uma universidade e a gente, a principal missão é formar pessoas, né? Não, Então, com certeza. Não, é que assim, a pessoa, muitas vezes a pessoa esquece, ele só acha que publicar o trabalho lá é o que interessa, né? Mas não, o fator multiplicativo é muito grande sim, quando você forma uma pessoa de qualidade. exatamente. Então, aí você. Eu não preciso estar com o meu nome lá no artigo. O cara está publicando lá e eu sei que Sim, começou comigo, né? sim, Então, você formou ele, né? então essa é uma coisa extraordinária, né? Sim, às vezes E aí, às falta a vezes, percepção disso, né? isso, as pessoas esquecem, né? Sim, dessa missão nossa, né? É, E, realmente, essa é uma coisa que às vezes tem que relembrar, né? A importância disso. é. E você já falou um pouquinho do curso de graduação, né? Mas o que você pensa, assim, qual a tua percepção do futuro da engenharia biomédica aqui na UTFPR e até, assim, no Brasil? O que que você acha que está por vir aí? O que pode acontecer? Não, O que você acha ou o que você gostaria que acontecesse? não, só deixa, eu preciso deixar só uma coisa bem clara aqui, né? Assim, ó, eu, a minha visão de engenharia é um pouco diferente do modelo que foi adotado aqui no Brasil, né? Então, é assim, eu acredito mais numa engenharia que dê os conceitos o mais genéricos possíveis para a pessoa Certo? e que esse engenheiro, depois, lá numa formação final, então ele se formaria engenheiro, sei lá, em 4 anos ou 5, que seja, e depois ele faria um ano e ele seria engenheiro eletrotécnico, engenharia Uhum. biomédica, engenharia eletrônica, engenharia de computação, engenharia de
civil, Uhum. né? Eu acho que nós poderíamos aproveitar melhor esse cidadão do que nós especializarmos na origem, Entendi. né? Então, mas, dito isso, não é o modelo adotado aqui, então acredito que seja natural, já que tem tantas engenharia, por que não a engenharia biomédica, né? Uhum. Mesmo porque ela é extremamente necessária, né? Não é uma questão de, de, de nada, é uma questão, ela é absolutamente necessária. A partir do momento que você instrumentaliza um ambiente hospitalar, você tem que ter pessoas qualificadas para administrar Uhum. essa parafernália Com certeza. tecnológica, né? Então, e é, absolutamente conhecido que existe uma diferença muito grande, e acredito que seja fácil para as pessoas perceberem que um hospital não é uma fábrica, né? Então, existem características próprias, né, que você exige da instalação hospitalar, seja civil, né, no caso predial, né, e seja a instalação elétrica, a instalação de gases, né, e como você lida com o esgoto e como você fornece água, né, como você localiza os hospitais aqui dentro de uma cidade, é um absurdo, né? Então, porque não foram pensadas, quer dizer, alguém deve ter pensado, mas isso passou batido, né? Porque, assim, veja, uma coisa extremamente simples. Você aglomera os hospitais numa determinada região, né? Não tem o menor sentido, principalmente quando esse aglomerado fica no centro da cidade, que é difícil de ser acessado. Uhum. Se você está pensando num hospital, eventualmente você está pensando que esse cara vai atender uma situação de emergência. Como é que você chega num hospital se ele fica numa região onde o tráfego é impraticável às 6 horas da tarde? O cara tem que ficar doente às 3 horas da manhã, né? Então, sabe, não, não assim, são coisas. Depois, um ambiente hospitalar é um lugar onde se acumula pessoas doentes, Doentes. né? Os dejetos dessas pessoas carregam doenças. Você não pode jogar no esgoto comum, Uhum. né? Então, como você trata o esgoto de um hospital localizado no centro de uma cidade? Acredito eu que, sabe, isso aí é uma coisa complicada, né? Acho que tem que ser revisto uma série, isso para citar um exemplo, né? Uhum. Então, assim, essas demandas precisam de pessoas qualificadas, né? E essas pessoas qualificadas, aonde que vão ser formadas? Aqui, Uhum. né? E isso não é uma formação de pós-graduação, isso daqui é no caso, seguindo o nosso modelo que está estabelecido aqui, é uma formação de graduação, né? Então, acredito que o, o curso de engenharia biomédica seja um curso interessante para ser criado, principalmente porque temos docentes Uhum. qualificados para Uhum. oferecer esse curso, né? Acho que é uma coisa interessante, né? E agora a pós-graduação é uma, tem vida própria, né? Ela é outra coisa, né? Então ela é um complemento onde você vai formar o cara para a vida acadêmica que eventualmente ele vai seguir fazendo pesquisa nessa área, né, especificamente.
que tem características próprias, como eu já falei. Você acha que esse pessoal formado, no estricto senso, ele tem ele poderia ter um papel no mercado de trabalho, nos hospitais, ou você acha que é mais voltado para a vida acadêmica mesmo? Não, eu acho que assim, eu acho que o pessoal do estrito senso, Uhum, ele eventualmente, dependendo do tipo de atividade, a nível de mestrado, ele possa ser útil no mercado de trabalho. O estrito senso, ele seria útil num laboratório de pesquisa, que eventualmente pode ser privado, uma empresa, né, A, B ou C, que faça coisa, né? E ele está focado na formação de pessoas, e isso o leva direto para as universidades também. Então, ele, ele é um cara feito para isso, né? Então, essa é a formação do cara a nível de doutorado. A pessoa a nível de doutorado tem, na minha opinião, esse sentido. Ele vai lá para formar, ele é uma pessoa qualificada para a área acadêmica, uhum, nesse sentido, né? A área acadêmica que eu digo aqui é formação de recursos humanos e pesquisa de alto nível, sim. né? Uhum, Eventualmente, no nível de mestrado, né, ele é interessante, dependendo do tipo de atividade que o mercado de trabalho está exigindo, particularmente hoje, porque a pessoa envolvida que consegue fazer um mestrado de qualidade, ele consegue fazer pesquisa bibliográfica de qualidade, ele consegue se atualizar de uma maneira que seja útil para uma empresa, né? Então, nesse sentido, essa pessoa ainda é útil, né? Nos demais casos, existem os cursos de graduação e os cursos de atualização, incluindo aqui o lato sensu, né? Então, para isso que tem essa estrutura que segue o padrão mundial, né? uhum, Quem é que inventou nada, né? uhum. Então, é isso que é para isso que as coisas são feitas, né? Mas, por isso que eu digo, assim, a graduação aqui, nesse caso, ela é absolutamente pertinente, né, na área, porque tem uma demanda e é uma demanda que ela, até é incrível, né? Mas muitas clínicas, hospitais, eles não enxergam isso, né? Então, é, ele tem o equipamento, mas ele acha que contratar uma pessoa lá para dar manutenção corretiva já é o suficiente e ele segue a vida, né? Uhum, Enquanto que aquele equipamento que está diretamente em contato com o paciente, ele precisa ter uma manutenção preventiva, eventualmente uma manutenção preditiva, né? Para você uhum, prever quando ele está próximo de entrar em colapso, né? Porque imagina, uhum, você está num centro cirúrgico e o teu bisturi não funciona bem na hora que você está cortando, o cara começou a cortar e ele para de funcionar. É complicado, né? Até trocar o equipamento, coisa que vale, né? Então, é, esse tipo de coisa não pode acontecer, né? Então, porque pode eventualmente levar o paciente ao óbito, sim. né? Então, Problemas graves, né? problemas, as consequências são muito grandes. Uhum, Então, tem que ser, é, tem que ter pessoas que vejam isso, enxerguem isso, né? Sem contar outras, eu já algumas, olha, tem muita gente, é, padronização, né, de coisas imbecis como própria imagem, né, porque o cara usa software proprietário, porque, sabe, uhum, e aí ele não conversa com outra máquina, pelo amor de Deus. Então, a gente vê de tudo, né? sim. E isso aqui, se tiver alguém que tenha um mínimo de entendimento, ele já evita comprar esse tipo de coisa, né? Que
porque você precisa que um equipamento converse com o outro, e esse tipo de coisa é absolutamente fundamental, né? Sim. E para a gente encerrar aqui, olhando para trás, qual a sua percepção, né? Qual a sua percepção da sua trajetória aqui na biomédica, aqui na UTFPR? Como que você vê, assim? Então, assim, acho que a gente não faz o negócio. Assim, eu sou muito. Eu vou lá, se deu vontade e houve oportunidade, eu vou seguindo o caminho, né? Então, mais ou menos foi isso. Então, eu tinha uma vontade de seguir na área acadêmica. Ah, a, a universidade aqui, né? Escola técnica, depois eu peguei tudo, né? Então, escola técnica, Cefet, agora a universidade, me proporcionaram isso, né? E eu tentei eh, dar um retorno melhor que eu pude, né? Então, eu vou aqui dentro da universidade, eu dei o meu máximo, né? Uhum, Pode não ter sido grande coisa, mas foi o melhor que eu pude fornecer, né? E tive oportunidade de participar de uma série de movimentos, particularmente na pós-graduação, né? Então, eu trabalhei durante anos aqui, a gente estava aqui na organização, aqui você trabalhou na própria PG também, ali conosco. Você sabe muito bem. Aquelas. Então, são coisas que você vai trazendo aqui. Então, você veja, nós estamos conversando de pesquisa. A estruturação da iniciação científica aqui dentro da UTF-PR, que ela, ela, ela foi um negócio muito importante, eu acredito. uhum, Porque era assim, uma coisa é quando você tem algumas bolsas de iniciação científica, que eram aqui 5, 10, depois virou 20, dentro do nosso campus aqui, para atender a um programa. Então você tinha ali. Aí você faz ali, então é uma situação. Mas quando você enxerga a universidade como um todo e você quer proporcionar essa atividade para todos, uhum, a ideia é todos têm que ter essa oportunidade, né? Essa demanda muda de figura. com certeza. Então, você tem é uma coisa muito importante, né? E veja, pegando aqui, você ter uma graduação, por exemplo, aqui hoje, em que o nosso aluno ele consegue, se ele quiser, ele consegue fazer uma iniciação científica em engenharia biomédica. Nós temos N professores aqui que podem orientar em muitas áreas. Então, ele pode se divertir. Eu gosto mais de software, gosto mais de hardware, gosto mais disso, mais daquilo. E o cara tem, essa oportunidade está aí. Ele faz, se quiser, ele pode, inclusive, escolher outras áreas, mas se ele quiser a biomédica, ele pode começar na iniciação científica. Sim. Então, isso está proporcionado para ele, né? Aí você tem a pessoa quando ele termina uma graduação e ele fez uma iniciação científica, ele tem noção perfeita, se ele fez uma boa iniciação científica, do que é seguir na carreira acadêmica. Uhum, Então, não vai mais ser uma aventura. Porque assim, uma coisa é eu pego o meu exemplo.
eu tinha uma vontade de seguir na área acadêmica, mas eu podia ser uma coisa que me frustrasse, Sim. que Você ela não, não atendesse a minha expectativa, você não porque eu tinha não uma sabia, experiência, né? eu não sabia o que era, né? Então, eu fico feliz que agora esses alunos têm essa oportunidade. O que me deixa feliz também me deixa triste porque eles não aproveitam a oportunidade. Então, muitos eles estão pensando, é, eu vou agora, é só, agora a bolsa subiu para 700, mas ele tem um estágio hoje, com a situação econômica, essa coisa, o pessoal de fora me dá a impressão que ele enxerga o nosso aluno ainda como um diferencial para ele. Então, ele pega o nosso aluno aqui de terceiro período, que não fez matéria técnica nenhuma, Uhum. né? Então, ele é zero em matéria técnica, né? Mas ele vai lá e arruma um estágio para o cara com 1.500, R$ 1.800 por mês, que para ele não é lá grande coisa, para uma Uhum. empresa. Mas ele sabe que esse cara, se ele está fazendo, se ele conseguiu passar lá no processo seletivo lá da UTFPR e tá fazendo eletrônica, estou pegando o nosso aluno, né? O aluno do nosso departamento, então, está fazendo eletrônica lá. Então esse cara potencialmente ele é bom. Então, ele vai lá e esse aluno opta, então, para ir lá fazer um trabalho para o cara. Eu não consigo, o meu cérebro não consegue processar que tipo de estágio esse cara faz. Mas, enfim, né? Porque eu acho que nessa altura do campeonato era mais útil ele fazer uma iniciação científica. Apesar de que ele ainda também não tem. Mas pelo menos aqui, sendo na área acadêmica e tal, a gente vai ensinando, vai pegando. E ele deixa para fazer o estágio quando ele tiver um pouquinho mais de base, né? Mais à frente, e ele vai. Mas essa parte financeira distorce, né? De tal maneira que ele perde essa oportunidade, né? Porque ele não está enxergando como uma oportunidade, ele está enxergando como receber um troco, né? Sim. Uhum. Então, deixa de ser, ele não está vendo a qualidade do estágio não está comparando a qualidade do estágio com a qualidade do que ele poderia ter numa possível iniciação científica. Não é isso. Isso acontece em muitos casos. Ele não está fazendo isso. Ele está comparando R$ 1.800 com 700. 1.800 é muito maior que 700. E aí, portanto, eu vou no 1.800. Essa é a conta que o cara faz, né? Uhum. Então, assim, eu não conheço a realidade de cada um dos alunos, né? Eventualmente ele precisa dos 1.800, sei lá, né? Mas, enfim, o fato é que a oportunidade está sendo dada, né? E, eventualmente, está sendo subutilizada, né? Uhum. O certo seria, na minha modesta opinião, que esse aluno tivesse uma experiência que seja com a pós-graduação. E essa experiência é dada com a iniciação científica. Aí ele vai ver, ele pode fazer seguir na área acadêmica, eu tenho que ler os artigos, eu tenho que fazer isso, tenho Uhum. que fazer aquilo, depois eu tenho que escrever o relatório, escrever a coisa, eu tenho que escrever um artigo para o encontro de iniciação científica, tem que apresentar alguma coisa lá. Então, ele entende o modelo. Uhum. Então, ele não vai mais ter aquela surpresa e, com isso, ele vai tomar uma decisão mais pautada numa experiência própria do que pautada em nada como eu tomei, né? Sim. Por sorte, não acredito que por sorte, para mim atendeu às expectativas, mas e se não atendesse, né? Então, essa é a pergunta, né? Eu teria que retomar uma coisa,
ir para o mercado de trabalho, fazer outras coisas, mudar o caminho, né? Então, eu acho que as oportunidades estão sendo dadas e espero que, de alguma maneira, isso daí seja, as pessoas consigam enxergar melhor o que está sendo ofertado, né? E consigam tirar o máximo, né, desse processo, né? Então, eu acho que é isso, né? Isso, isso seria muito bacana se acontecesse. Legal, Abate. Obrigado por compartilhar a tua experiência, a tua percepção das áreas. Isso é importante a gente conhecer, né? Meio clichê falar, mas conhecer da onde a gente veio para ter ideia do que a gente pode fazer para frente. Então, obrigado. Opa. E, Não, foi um prazer, acho. Parabéns aí pela iniciativa, acho que vale a pena esse esforço todo aí, porque talvez isso ajude as pessoas a tomarem decisões melhores e ajude a gurizada. Principalmente, eu fico, se isso aí ajudar alguém lá, tomar uma decisão, olha, biomédica é um negócio legal, ou eu achava que biomédica fosse outra coisa, não é isso que eu quero, ele já vai para outro lugar, entendeu? Então, sim, é, é esse tipo de ajuda que eu acho que as pessoas estão precisando, sabe? sim. E uma iniciativa como a sua aqui é fundamental nesse aspecto. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Obrigado, então. Encerramos a entrevista. Até a próxima.